Hoje à noite eu estou tendo o prazer de entrevistar o professor Miguel Nicoleles, professor de neurobiologia da Duke University e coordenador do Consórcio Nordeste no que diz respeito ao combate ao coronavírus. Muito boa noite, Miguel Nicoleles. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Estamos tentando sobreviver. Você está em que cidade nesse momento? Nesse momento estou em São Paulo mesmo. Está em São Paulo? Sim. E está cumprindo com o isolamento social? Claro, não. Eu estou aqui na minha casa e minha família está na casa da minha mãe, né? Então nós estamos supervisionando ela e eu tentando trabalhar daqui mesmo. E como é que você está exercendo as suas novas funções? Nós estamos usando todos os recursos, né, da internet para coordenar o trabalho. Nós temos um comitê com 13 membros fixos de todos os 9 estados, mas nós criamos 9 grupos de trabalho nas diferentes áreas, né, das diferentes dimensões de combate à pandemia, e nós criamos também uma plataforma virtual de colaboração científica chamada Projeto Mandacaru, que já tem 1.200 cientistas ligados no Brasil e em 6 países do mundo, a maioria brasileiros, evidentemente, que estão colaborando conosco nessas diferentes áreas. Então, tudo isso sendo feito virtualmente, à distância, né? Miguel, eu vou ser aqui um pouco, eu vou fazer o papel do cidadão que está procurando se informar, procurando obter dados sobre a questão da pandemia, mas que ainda se sente confuso sobre o que de fato está acontecendo. Não por culpa de quem está buscando informação, mas por culpa da escassez de informação e muitas vezes da contradição que existe dependendo do emissor, dependendo de quem está oferecendo a informação para você. A impressão que eu tenho, e eu queria que você me situasse, a impressão que eu tenho é de que esse movimento de isolamento social patrocinado pelos governadores e prefeitos, quase que a revelia do presidente da República, é responsável por uma minoração, por uma diminuição da velocidade de contágio e, portanto, tem produzido efeitos satisfatórios. A pergunta que eu não sei responder, e queria que uma pessoa com as suas qualificações me ajudasse, é em que medida, ou seja, onde nós estaríamos sem isolamento social e o que nós poderíamos fazer adicionalmente ao que temos feito para melhorar ainda mais a nossa situação com vistas à flexibilização desse isolamento num futuro próximo. Primeiramente, eu acho que nós temos uma situação muito peculiar no Brasil, porque nós estamos convivendo com uma pandemia no meio de um pandemônio, né? Então, é o único país do mundo que eu saiba, né, que nesse momento tem uma crise institucional política gravíssima, onde, como você falou, não existe uma mensagem vinda do governo federal clara, transparente, homogênea, e as pessoas estão tendo uma notícia de manhã, ou uma visão de manhã, e outra tarde, né? Então, isso confunde totalmente. Você tem toda a razão, o distanciamento social é a única ferramenta efetiva nesse momento no mundo inteiro, e os dados que já estão sendo publicados, acabei de receber um trabalho da Itália aqui, que acabou de sair numa das maiores revistas do mundo, americana, mostrando que se os italianos não tivessem feito o isolamento, o distanciamento social, mesmo que tardio, no final de fevereiro, começo de março, eles teriam 45% mais mortes e mais 50% mais casos infectados na Itália, que já foi um Deus nos acuda. Para você ter uma ideia, quando você compara a Suécia com os outros países da Escandinávia, a Suécia decidiu não fazer o isolamento social como o resto da Europa. Mas a Finlândia, Dinamarca e Noruega fizeram confinamentos ou distanciamentos extremamente rigorosos. A Suécia teve 8 vezes mais mortos, cruzou os 2.500 mortos, é um país pequeno, né, comparado com o Brasil, talvez a cidade de São Paulo seja o tamanho da Suécia inteira, 10 milhões de habitantes e tal, 8 vezes mais mortos do que a Finlândia, Dinamarca e Noruega. E nós temos estudos do consórcio feitos por nossos colegas do Ceará, mostrando que claramente no momento que o governador
para decidir o teu decreto de distanciamento, você, 4 dias depois, 5 dias, você vê as duas curvas se desviando. A curva teórica, né, que é uma exponencial explosiva, e aí você achata a curva. Nós publicamos isso no nosso boletim número 5, que saiu na sexta-feira, mas você não precisa saber nada de matemática, é só você olhar a diferença das duas curvas. Uma está explodindo, que seria o que aconteceria no Ceará, se nada tivesse sido feito, e a outra está fazendo uma concavidade para baixo, tentando reduzir o número de casos. E mesmo assim, o número de casos ainda é grande, porque eu estudei esse final de semana, a semana inteira estudando de telefonia celular do Nordeste, e nós estamos por volta de 50%, é a média dos estados do Nordeste, principalmente as capitais, né, que é o que a gente tem bastante dados. Mas está caindo, e não pode cair. Então, o distanciamento social é evidentemente a melhor coisa, e eu estou dizendo em todos os lugares que nós não temos nem condição de discutir o relaxamento no Brasil ainda, porque nós estamos entrando na fase de ascensão da explosão geométrica de casos, aqui em São Paulo, por exemplo. Né? E tem um padrão muito curioso, um padrão que está sendo repetido em todas as capitais do Brasil que têm aeroportos internacionais. A pandemia começou com as pessoas que trouxeram de fora do Brasil, nos bairros mais ricos, e essa coisa foi começando a explodir radialmente em direção às periferias. Isso está acontecendo em São Paulo, em Fortaleza, em todo lugar que tem um aeroporto internacional. Então é diferente de lugares que não têm voos internacionais, não tinham, né? Como João Pessoa, por exemplo. Se você olhar a Aracaju, João Pessoa e Maceió, é muito diferente do padrão que a gente está vendo em Recife, Salvador, Fortaleza e Natal. Né? Como você imagina que vai ser a evolução da pandemia no Brasil? Vamos supor, mantido o atual isolamento, que não é um isolamento pleno, não é um shutdown, né? Não é uma coisa mais leve. Aqui em São Paulo, às vezes cai de 50%, é 40%, 45%, às vezes sobe um pouquinho para além de 50%, mas mantido esse grau de isolamento, você imagina qual será a tendência das 2, 3 ou 4 semanas? Eu estou muito pessimista, porque eu estou vendo modelos matemáticos de várias naturezas. Estamos olhando para esse problema com diferentes pontos de vista. Nós sugerimos, enquanto comitê para o governo do Nordeste, que todo o tráfego de ônibus intermunicipais, ônibus interestaduais fosse interrompido. Nós estamos conseguindo ter um sucesso parcial, e também sugerimos que houvesse um programa de desinfecção nas fronteiras, porque nós estamos vendo como o espalhamento do vírus está ocorrendo nas fronteiras dos estados. Então, por exemplo, Paraíba, Alagoas já instituíram esses programas. Né? Aí, quando você olha os dados 2, 3 dias depois, diminuiu, né, o trânsito de ônibus, coisas assim, porque lá, Salvador tem um metrô, mas não é um metrô como São Paulo e tal. Então, o que você vê é que ainda a coisa está expandindo. E está expandindo agora, ganhando velocidade. E a subnotificação tremenda, que a expectativa de alguns modeladores que eu li, alguns trabalhos que já estão saindo, é que nós tenhamos uma subnotificação de 10 a 12 vezes dos casos no Brasil. O que diria, né? Eu olhando aqui na tabela do mundo que eu estou vendo aqui, e isso não é só o Brasil não, tá? Os Estados Unidos está chegando a 1 milhão de casos e também a subnotificação lá está estimada em 10 vezes. Ou seja, existem 10 milhões de americanos contaminados nesse momento e eu acho que nós estamos com uma subnotificação parecida, o que significaria que nós estaremos com mais de 500 mil de pessoas já infectadas, né? Então, nesse momento da curva, é clássico isso daí, foi a mesma coisa em 1918, você pode olhar, eu estou lendo documentos da época e você uma coisa, eles não tinham computador, não tinham internet, mas eles sabiam fazer matemática já. E sabiam o que é uma curva exponencial versus uma... O computador só sabe fazer o que a gente aprendeu antes. É o que eu falo sempre, as pessoas acham que porque a gente tem computador a gente ficou mais inteligente, pelo contrário, eu acho que ele está emburrecendo, é o oposto, né? Mas nós estamos seguindo uma dinâmica muito conhecida.
E lá no Nordeste nós já avisamos, né, os governadores que existe um pool de cidades. O Nordeste tem 187 sub-regiões. Existe um pool de 112 sub-regiões, é um número grande, em que o número de casos ainda é abaixo de 50, até domingo, até ontem. Então, se a gente agir nesse território de sub-regiões, né, que é quase uma muralha da China, porque cruza todo o Nordeste, né? Se a gente agir na trincheira, levar os médicos de família, nós criamos inclusive uma brigada, né? Uma brigada emergencial de saúde para levar os médicos de família nas casas das pessoas. Porque a nossa única chance de ganhar essa guerra é indo onde o vírus ataca a gente. E não esperando o influxo nos hospitais. Aí é tarde. Aí você já perdeu a batalha, né? Então eu ainda acho que é prematuro falar sobre qualquer coisa, porque você aí confunde ainda mais a mensagem, né? Eu vi algumas pessoas, tem gente escrevendo na Folha que os cientistas querem criar uma ditadura. É um total absurdo, entendeu? Ninguém quer criar nada. É que nesse momento o mundo mudou. O mundo que a gente conhecia, na minha modesta opinião, evaporou, né? E as fragilidades que nós criamos com o modo de civilização que a gente apostou no mundo todo, gerou essa fragilidade e agora nós temos que conseguir sair dela, né? Porque o que eu estou vendo no mundo todo é que todos os países que desprezaram a pandemia, desprezaram a ciência, fizeram troça, né? Estados Unidos, Itália, a própria Grã-Bretanha e o Brasil, não precisa nem falar, estão pagando um preço altíssimo. Miguel, de novo fazendo aquele raciocínio do leigo que quer Sim. não só a informação, mas quer a análise da informação. Se a curva de contaminação é muito mais elevada e a subnotificação, eu quero crer que a subnotificação de mortes, ainda que exista, não pode ter a mesma proporção que a subnotificação de contaminação. Quero crer. Essa é uma ótima pergunta que não está respondida ainda, tá? Eu vou te dar um exemplo. Não é claro ainda, porque a gente começou a olhar com os dados da Fiocruz de óbitos que não foram taxados como coronavírus, tá? Óbitos de uma coisa chamada síndrome respiratória aguda grave, que inclui todas as pessoas que faleceram ou com pneumonia, ou com insuficiência respiratória, ou com bronquite, ou com um ataque de asma muito severo, enfim. Tudo aquilo que você categoriza como algo respiratório que foi a causa mortes, tá? Desses casos, no Brasil, a Fiocruz está sugerindo, teve um pico, teve uma explosão desses casos, tá? Desde fevereiro. É uma curva que explode para cima. A Fiocruz fez uma testagem em uma porção limitada desse pessoal e descobriu que 73% são coronavírus. São diagnósticos de coronavírus nessas pessoas. Não é o que as pessoas achavam, que era outro tipo de gripe, influenza, outras coisas. Não é. 73% arbovírus, não é. 73% é coronavírus. Aí, você tem que somar essas mortes às mortes que você sabe... Exato, que você já documentou com um teste, né? Porque, veja, tem outro complicante. Os testes rápidos não estão sendo sensíveis ou eficazes no mundo todo, não é só nós, mas nós estamos com um problema para ter confiança nesses testes. Então, quando você soma isso, a subnotificação de óbitos talvez não seja 10, como eu falei dos casos, mas ela está numa zona ali razoavelmente alta. Tá? Eu não vou te dar um número ainda porque não tem um consenso, mas ela está entre 2 e 5 vezes. Pode ser 3, 4, 5, pode ser algo assim. Não é o número de óbitos que você vê. E eu vou te dizer porque também eu tenho certeza disso. Não certeza, eu estou bem a acreditar nisso. Porque quando a gente olha no número de óbitos, a gente consegue fazer nos modelos matemáticos um ajuste muito bom com um índice de infectabilidade, que a gente chama de R0, de 2. O que significa uma pessoa contaminando outras 2. E esse é um índice muito baixo. Tá? Muito baixo. Na China, por exemplo, ficou entre 3 e 4. Em alguns lugares onde a infecção foi gigantesca, como em Bérgamo, lá na Itália, né, ele ficou entre 3 e 4. E como esse parâmetro é vital para você definir a dinâmica daquela curva lá exponencial,
Se você aumenta ele de 2 para 2,7, que não é um grande aumento para nossa realidade, o número de mortos vai para cima tremendamente, entendeu? Então, a gente descobriu o índice de infectabilidade basal dos dados subnotificados que são os oficiais do Brasil. Então, a gente sabe que não é abaixo de 2 nesse momento. Mas a gente sabe qual é o limite superior ainda. Nós estamos rodando uma série de modelos para achar esse limite superior. A verdade vai estar entre os dois. Vai ser entre 2 e alguma coisa. E isso que me preocupa, tá? Porque se você chegar perto de 3, Manaus vai ser uma coisa nem próxima do que a gente pode enfrentar em outras capitais ou mesmo em São Paulo. Quando que você acha que nós vamos poder dizer que esse risco de colapso, né, passou? Sim. Vamos supor, se a gente ficar mais um mês nessa faixa que nós estamos hoje, imagina, 20 de maio, 25 de maio, o número de mortes está abaixo de 1.000, está em 400, 500, 600, ou caindo. Daqui 20 dias, daqui 30 dias, nessa Sim. marcha, nós vamos poder dizer, o risco passou? Ou esse dia depende de outras variáveis? São muitas variáveis, né? Nós estamos lidando com várias variáveis. Eu te falei de um parâmetro, que é o R, que é o parâmetro vital da modelagem. Se você tem um R igual a 1, a pandemia está estabilizada no sentido de que uma pessoa só está passando para outra. Se esse valor cair abaixo de 1, você está ganhando a guerra agora. A pandemia está regredindo, tá? Então você começa a ganhar a batalha. Então você tem variáveis que são qual é o número de casos, como eles estão aumentando, que é o que esse R define, quantos óbitos, qual é o número de leitos disponíveis, tanto leitos comuns como leitos de UTI, o que é um problema seríssimo, tá? Nós estamos fazendo análise de risco diárias para todos os estados do Nordeste, para ver qual é o momento em que eles podem chegar perto de um colapso do número de leitos de UTI, por exemplo. Né? Então, tem estados que estão chegando ali na beirada, batem um pouco e voltam. Tá sim, mas está preocupante, porque está acima de 90% em alguns lugares. Tá? Então, é uma margem de risco mínima. Você, né, como prefeito de São Paulo, você entende perfeitamente, como você sabe que se uma cidade do tamanho de São Paulo chega com 90% dos seus leitos de UTI ocupados, aí você começa a ter problemas gravíssimos, e não só de Covid, de pessoas que sofrem acidentes, pessoas que têm ataque cardíaco, enfim. E eu acabei de postar, se você puder dar uma olhada depois, acho que vale a pena um artigo, acabou de sair no Financial Times, uma análise de óbitos em 14 países e 14 grandes metrópoles, mostrando a explosão 60% a mais do que os casos de óbitos no mundo relatados de Covid, tá? Acima das médias dos anos anteriores, sugerindo que tem mortes não relatadas de Covid, claro, mas tem outras mortes ocorrendo por falta de acesso médico, de infraestrutura hospitalar. Sim. Tá? Porque tem gente que não está sendo atendida por outras razões. Né? Exatamente. Em Manaus, por exemplo, a gente pode ver isso claramente. Um hospital lá, o maior hospital público, eu estou bloqueando o nome, mas me falaram ontem que agora não consegue atender mais ninguém, a pessoa chega com infarto, para onde ela vai? Não tem para onde ela ir. Né? E tem também uma questão que ocorreu em Nova York, em Londres, e que eu lamento, mas eu acho que está acontecendo no Brasil também, que são os óbitos em casa. As pessoas esperam para ir no médico, porque tem receio de pegar alguma coisa no hospital, e elas falecem em casa. Em Nova York, em Londres, isso aconteceu tanto de pessoas mais idosas, mas também de pessoas mais jovens, que esperaram demais. Por isso que nós fizemos ontem, na sexta-feira, a recomendação do uso daquele oxímetro de dedo. Eu tenho aqui, inclusive, das equipes de medicina da família. Nós queremos adquirir isso daqui para que elas possam levar nas casas das pessoas lá no Nordeste e, se for o caso, até deixar com as pessoas de risco, porque nós temos um aplicativo agora que pode permitir as pessoas reportarem o valor da sua saturação de oxigênio, porque nos Estados Unidos se descobriu que se a saturação cai abaixo de 92%, você usando esse baratinho de dedo, você já está entrando num grupo de risco muito alto, sem mesmo desenvolver
o quadro de pneumonia característico do... 92%? Abaixo de 90, abaixo de 92, eles usam o limite 90, tá? Se baixar de 90, é uma coisa séria, muito séria, você tem que ir para o hospital, tá? Então, nós estamos incorporando isso ao nosso aplicativo que chama Monitora Covid. Tem gente que tem isso no celular, eu não sei se o do celular... O celular não é tão legal, o celular tem um problema, eu não me lembro agora os detalhes técnicos, mas ele não é tão acurado como esse baratinho aqui, que custa R$50, na realidade, né? E veja, veja como uma coisa interessante, como a biologia é curiosa. Esse barato de 50 pode reduzir a necessidade de você ter que comprar um ventilador de $40 mil, tá? Então, se milhares de pessoas pudessem ter isso disponível logo nisso, e se você pudesse isolar as pessoas que estão tendo os casos e saber com que elas conviveram nos últimos 48, 72 horas, você com um barato de R$50, você via a demanda de equipamentos que não existem mais no mundo. Basicamente, está sendo uma loucura encontrar o consórcio. As pessoas do consórcio Nordeste que estão tentando comprar ventiladores no mercado internacional são heróis, porque eles estão virando noites e noites, falando com a China, falando com outros países, só que os Estados Unidos fez uma varredura. Eles mandaram várias vezes, como se diz, aviões cargueiros do Exército americano, da Força Aérea, americana, para fazer uma varredura de equipamento na China, e a China, mesmo sendo a grande produtora de manufatura do mundo, não dá conta, não está dando conta. E o ventilador custava $7 mil, está custando 40. Meu Deus. Ô, Miguel, uma estadista que está sendo muito elogiada é Angela Merkel. Uhum. Não tenho conhecimento suficiente, mas sei reconhecer a postura de uma pessoa que conduz um país, né? Sim, tecnicamente falando, ela vai ser depois julgada por sanitaristas, por epidemiologistas, mas em termos de postura, é muito fácil reconhecer alguém que lidere uma nação, né? Que é o caso dela. Uhum. E ela falou uma coisa muito importante, que me pareceu muito razoável para um leigo. Ela falou, nós vamos vencer, porque semana passada, dizia ela, portanto retrasada, o número de internações foi menor do que o número de altas. E, portanto, eu começo a desafogar o sistema alemão de saúde e, com toda a cautela, nós vamos começar a uma política de flexibilização com muito cuidado para que nós saiamos juntos dessa da melhor maneira possível. E, de fato, a Alemanha ostenta números que, para a Europa, tem chamado a atenção na comparação com França, Itália e Espanha, sobretudo, e Estados Unidos, evidentemente. Você acha que esse é um critério razoável para o Brasil? Veja, é uma coincidência que você falou isso, porque teve uma reportagem ontem no Guardian, em inglês, sobre o virologista-chefe do governo alemão, contando como são as interações com a Angela Merkel, né? A Angela Merkel tem um PhD de Química. Talvez seja a única governante nesse momento do mundo que eu conheço, né? Não estou me lembrando de ninguém mais que tem um PhD em Química. Ela trabalhou no Instituto na Alemanha Oriental, antes da unificação, né? Eu tive o prazer de encontrá-la num meeting na Alemanha há 10 anos atrás, e o que o virologista falou é que faz uma diferença brutal toda manhã você falar com o primeiro-ministro de um país que não só entende de ciência, consegue ler os gráficos e deixa você falar. O que ele falou claramente, deixa você falar e dizer, olha, do meu ponto de vista, não dá. Mesmo quando a gente está muito bem aqui na Alemanha, a situação ainda é estranha. A Alemanha está temendo uma segunda onda. Ele falou ontem que ele está muito preocupado com uma segunda onda porque os alemães estão relaxando, né, porque acham que está muito seguro. E ele falou duas coisas muito interessantes que eu acho que fazem parte da nossa realidade numa dimensão muito maior. Ele está recebendo ameaças de morte como virologista-chefe, porque ele defende o isolamento há mais tempo. E a Angela Merkel concordou com ele. Ela não vai relaxar a Alemanha, tá? Ela não vai abrir.
E ele tem um grupo muito pequeno, mas existe um grupo de negacionistas, que aqui no Brasil é muito maior, da ciência, né? Que elegeram ele como vilão. Não ela, ele. Porque ele é o virologista que vai na televisão toda noite, né, fala dos números, e ele fez algo, a Alemanha fez algo que ninguém está falando, que é de uma dignidade e de uma solidariedade. Como as UTIs alemãs e os hospitais nas fronteiras estavam basicamente vazios, eles usaram helicópteros para trazer pacientes italianos e franceses para os seus hospitais. Foi o único país da Europa que fez isso. E quem deu a sugestão foi esse senhor, que é uma figura espetacular. Esse virologista é jovem, um rapaz, acho que deve ter uns 50 anos, né? Ele deu a sugestão e veja bem, hein, a Angela Merkel não titubeou um segundo. E existe um problema de imigração, né? Você sabe, a dinâmica deles lá é muito complexa. Ela não titubeou um minuto. Ela mandou a Força Aérea Alemã, olha só, hein? Pegar os italianos e cruzar a fronteira e pegar os franceses e porem nos hospitais alemães. E ninguém falou nada, ninguém deu nenhuma... Né? A imprensa não deu destaque para isso, a imprensa não fez... A atitude dessa mulher foi de uma coragem e de uma determinação política, né? Porque ela falou, não, os caras são irmãos, é a mesma coisa, essa fronteira não quer dizer nada. E a questão mais interessante nesse momento é que eles tiveram um número de testes per capita, junto com a Coreia do Sul, que foi o maior do planeta. Tá? Se você for olhar no G20, a Alemanha e a Coreia estão ali, lá em cima. Quem está na rabeira? Estados Unidos e Brasil. Nem precisa dizer. Não, mas pensa bem, Estados Unidos, olha o choque. Eu estou, né, eu estou em contato contínuo com o pessoal da universidade e tal, mas o choque que está sendo para os americanos se encontrarem lá na rabeira, junto conosco, em número de testes per capita, você não imagina. É uma coisa assim, as pessoas estão pirando. Inclusive hoje, não sei se você viu, o New York Times relatou o médico-chefe de um dos hospitais de Nova York, lá do Brooklyn, cometeu suicídio. Ele não aguentou a pressão do que ele viu. E era um homem experimentado. Você está diante de um presidente americano que recomenda às pessoas tomar desinfetante. Algumas das quais foram a óbito em função da recomendação dele. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem muita dificuldade cognitiva, né? Então, mas é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial, inclusive no meu novo livro eu descrevo isso sob o ponto neurofisiológico, como esse vírus informacional que está por trás de todas as fake news, de todas as loucuras que estão sendo feitas, né, de transmissão de informações falsas continuamente, como isso gerou uma pressão sobre o cérebro humano a ponto das pessoas começarem a acreditar nessas barbaridades. Então, novamente, o New York Times relatou que 30 pessoas foram atendidas de emergência em Nova York porque seguiram o conselho de um desqualificado completo de beber água sanitária. Tá? Então, nós temos um problema muito sério. Quando a pandemia melhorar, porque ela ainda vai levar muito tempo para a gente se livrar dela, não vai ser um troço de meses, tá? Porque o vírus vai ficar endêmico entre nós agora, não há a mínima dúvida disso. Quando a gente sair da fase mais aguda, vai ser fundamental rediscutir totalmente o modo, não só o modo de desenvolvimento econômico, né, como invadindo os habitats, os últimos habitats selvagens e gerando contato com vírus como esse, né? Se a gente não tivesse invadido... Eu queria te perguntar um pouco isso, Miguel. Eu queria que você... porque a impressão do leigo é o seguinte, um indivíduo fez uma bobagem, né? Interagiu com um animal silvestre, como aconteceu em inúmeros casos ao longo da história. Mas nem sempre as pessoas conseguem notar que por trás daquele obviamente que houve um momento em que essas coisas, o ser humano entrou em contato com o vírus. Houve esse momento. Mas por trás deste momento, em que havia um indivíduo aqui, um indivíduo lá, houve uma mudança estrutural do ecossistema. Sim. E as pessoas muitas vezes não têm a percepção de que o modo de vida do ser humano é que está afetando o equilíbrio ecológico do planeta, incluindo a questão das epidemias. Eu queria que você contasse um pouco isso,
Como isso funciona? Você vê, não é à toa que as epidemias de Ebola vírus, né, o vírus da ébola, que é um vírus de uma febre hemorrágica com índice... Se o ébola estivesse rodando o mundo como o coronavírus está morando... Nós não estávamos nem conversando aqui, para você ter uma ideia, tá? Já tínhamos ido para o caminho dos dinossauros. Mas ele não faz isso. Mas de onde ele vem? Ele vem do Congo. Por quê? Porque as pessoas começaram a entrar na floresta tropical, a destruir a floresta tropical do Congo, que é uma das, talvez a maior ainda da África, né? E começaram a entrar em contato com tanto animais, que são hospedeiros intermediários, como o próprio vírus, né? Ninguém sabe direito ainda, tudo indica que o vírus realmente, o hospedeiro primário era um morcego. Mas o morcego transmitiu esse vírus para um hospedeiro intermediário, um outro mamífero. Lá na China estão falando desse pangolim, porque é um bicho que é um bicho muito estranho, é um mamífero com escalas que parecem escalas de crocodilo no corpo inteiro, ele tem uma proteção de escalas, e lá na China eles têm um comércio desses bichos, e uma das hipóteses é que o vírus do morcego pulou pro pangolim, e o pangolim pulou para nós. O que aconteceu no SARS anteriormente é que, e também aconteceu nos vírus anteriores, é que de um hospedeiro primário, vamos lá, o morcego foi para o porco, por exemplo. E no porco acontece uma combinação, o vírus recombina, e ele gera uma mutação no RNA dele que facilita ele pular para a gente. Entendeu? Então você precisa de um hospedeiro intermediário para fazer essa cozinha de RNA para que o troço do vírus... Porque pensa bem, tem gente hoje, biologistas modernos, que não consideram o vírus um organismo. O vírus só é considerado um organismo quanto enxame de partículas virais, tá? Porque como o enxame, ele entra nas vias respiratórias, injeta o RNA dele numa célula e a célula começa a trabalhar para ele. É isso que acontece. Por isso que quando pega um vírus, a gente passa mal por tanto tempo, porque o vírus, a única função dele é replicar. E cada vez que ele replica, ele gera uma cópia que não é idêntica. Ele gera uma cópia que tem variações no RNA, que ele está procurando uma solução que é algo que seja ótimo para a sobrevivência dele. E não necessariamente para a nossa, né? Então eu falo, inclusive, que o problema é que nem aquele filme, o Full Metal Jacket, que o cara dizia que tem uma bala, no meio de uma batalha tem uma bala escrita o seu nome e o seu trabalho é evitar a bala que está com o seu nome. No meio de uma pandemia, o seu trabalho é evitar um vírus que está com o seu nome escrito nele, entendeu? Porque tem. O número de mutações é tão gigantesco que vai ter um vírus que você vai pegar e que você sara sem problema, mas pode ter um que foi criado para atingir o seu sistema imunológico de uma maneira que você não tem como reagir, entendeu? Porque o número de mutações é explosivo. Então, tem um relatório aqui que saiu no Guardian hoje também, de ecologistas, são acho que 3 mil, se eu não me engano, ecologistas, os caras mais famosos da área de ecologia, escreveram um manifesto do que está acontecendo com o planeta do ponto de vista dos ecossistemas e a destruição humana. E quais são os grandes riscos de extinção da espécie humana nesse momento, tá? E num deles está lá na lista. Eles publicaram isso no final de 2019, por incrível que pareça. Está na lista uma pandemia de um vírus vindo da Ásia ou da África para o qual não tem tratamento, não tem vacina e com índice de infectabilidade altíssimo. Está lá no documento deles. Então eles preveram, sem saber, 6 meses atrás, o que estava para acontecer, entendeu? Miguel, eu queria que você falasse um pouco sobre a real de vacina, o que é possível esperar. Tenho ouvido de várias fontes, até os números mais recentemente sobre prazo estão convergindo, mas a gente sempre tem a esperança de que, se não um remédio, um coquetel de remédios, possa, se não curar a pessoa, evitar que ela morra. Por exemplo, o coquetel da AIDS não cura, pelo que eu sei, né? Mas dá uma expectativa de vida que às vezes a pessoa morre de outra coisa até e não morre de AIDS. Então, um pouco essa cura e vacina, o que nós podemos esperar? Bom, a Nature publicou um trabalho 10 dias atrás, que nós temos no nosso site. Aliás, o nosso site, se eu puder mencionar, é Comitê Científico-NE.com.br. Nós
todos os papers, todas as informações delas, dados, tá uma coisa bem grande, dashboards do mundo inteiro, do Brasil, do Nordeste, tem uma coletânea de informação ali, e nós criamos essa plataforma virtual também, onde um dos itens é desenvolvimento de vacinas e drogas. A Nature relatou há 10 dias que existem, de acordo com ela, 78 projetos no mundo de vacinas viáveis, que ela considera que tem alguma chance de chegar a termo, a um bom termo. O Brasil, inclusive, tem vários projetos já, né? Em São Paulo, na Fiocruz, é importante ressaltar, a Fiocruz foi considerada pela Organização Mundial da Saúde das instituições no mundo com direito de receber amostras do coronavírus de todos os lugares para ajudar a Organização Mundial da Saúde a definir políticas. Ou seja, a Fiocruz é um patrimônio da humanidade e é um patrimônio brasileiro que tem que ser tido como tal, né? Pois bem, as vacinas é uma coisa muito imprevisível. O prazo que todo mundo está falando, 12 meses, é o prazo padrão, tá? É o que você fala de qualquer novo vírus. Mas como tem um esforço tremendo, um esforço concentrado do mundo inteiro, os Estados Unidos liberam bilhões de dólares para os laboratórios se engajarem numa pesquisa de vacina, né? O National Institute of Health. Eu fiz uma proposta de liberar 5 bilhões de reais no Brasil, emergencialmente, para os cientistas brasileiros terem recursos, a Fiocruz e os outros laboratórios brasileiros, para poder, né, avançar as pesquisas. Mas até agora, evidentemente, não teve nenhuma resposta, né? Não vai ter, eu acredito. Então, eu acho que a vacina é uma grande aposta, é a melhor aposta. Nós temos que ver, tem muita informação contraditória de qual é a verdadeira magnitude da resposta imunológica que você tem quando você tem coronavírus. Tem alguns trabalhos dizendo que a resposta não é tão forte como eles imaginavam, ou seja, você tem uma versão meio fraca, uma gripe comum, né? Você não passa mal, não vai para o hospital. Eles estão vendo que você produz um tipo de hemoglobina que é a aguda, mas você não produz um grau de imunoglobulina, de anticorpo crônico alto. Então você pode até ter outra vez. Essa é uma das possibilidades. Em Singapura, tendo isso. As pessoas tratando lá precisa ser vaccinado e tal, mas pessoas que tiveram uma segunda vez, né? E o outro problema é que você tem que testar isso intermediariamente. Você não pode pegar uma vacina que você, a não ser que nós tenhamos um cataclisma, né? Muita gente falecendo, você tem que fazer estudos intermediários. É por isso que demora. E quando você faz um estudo, pra você ter uma ideia, você não pode mais fazer em chimpanzé e orangotango, não pode mais, é proibido a partir de alguns anos atrás, mas quando se fazia, eu recebi essa informação, 30% das vezes você tinha uma vacina que funcionava no orangotango e num ser humano. E como você só pode fazer em macaco rezo agora, o último teste, essa porcentagem é muito inferior, tá? Então, por isso que tem que ter muitas vacinas sendo testadas ao mesmo tempo. Você não pode apostar tudo num projeto, tá? Porque tem muitas variáveis envolvidas. Agora, é a melhor esperança nesse momento, não tem nenhuma droga mágica. Nós fizemos um comunicado na sexta-feira no Boletim 5, eu acho que foi o comunicado mais forte, tanto que foi reproduzido na Folha de São Paulo. Hoje eu descobri que o Panamá pegou o nosso boletim e criou uma comissão no Panamá baseado nesse boletim, dizendo que a hidrocloroquina e a cloroquina não tem efeito nenhum comprovado, nada, tá? Não tem. Nada. E o NIH, que é o National Institute of Health americano, que está sob uma pressão tremenda do Trump, emitiu uma nota na quarta-feira passada dizendo que não há nenhum tipo de recomendação viável com base científica da droga para nenhuma fase do coronavírus. A única indicação que o NIH permite é para estudos clínicos que querem estudar se uma invertida ali de algum cientista do Task Force, que foi incrível, porque ele parou de falar, né? E o NIH, que é um órgão do governo federal, mas é de uma independência muito grande, foi taxativo, tá? A comissão do NIH fez um comunicado forte e nós endossamos aqui no nosso Comitê do Nordeste. Miguel, comparando continentes, a gente vê que o subcontinente sul-americano parece estar com números bem melhores do que os demais. O Brasil é o que está preocupando o subcontinente, por incrível que pareça, né?
Sim. O Alberto Fernandes não sabe mais o que fazer na relação com o Brasil, o presidente da Argentina. A todo momento preocupado com a fronteira, evidentemente, entre os países vizinhos e com uma interação entre pessoas muito grande. E ele lá tomou decisões muito duras, está colhendo os benefícios das decisões duras que tomou. Mas o que se diria que está acontecendo na América do Sul? É um problema cronológico, ou seja, começou depois aqui, é um problema de estação do ano. Nós estamos no outono só agora, eles estão saindo do inverno no hemisfério norte. O que é possível dizer a respeito dessa discrepância de dados? Tudo leva a crer que nós somos o último, a última destinação de um vetor que começou provavelmente lá na China, se espalhou pela Ásia, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo fluxo aéreo também, né? Fluxo de aviões. E como nós temos, evidentemente, um fluxo de aviões para a Ásia muito menor do que o hemisfério norte, e isso se vale para o Brasil como para a costa oeste da América do Sul, né? Nós provavelmente vamos ser atingidos pelo fluxo que veio da América do Norte. Ou o que no Brasil, tudo leva a maioria das versões, vamos dizer assim, cepas do coronavírus que chegaram aqui vieram da Itália, vieram da Europa, nos voos que a gente falou. Mas no Ceará, por exemplo, teve muito voo fretado dos Estados Unidos. O nosso espaço aéreo foi fechado tardiamente, muito tardiamente. O ex-ministro, agora ex-ministro da Justiça, deveria ter fechado o espaço aéreo brasileiro no começo de março. Porque tudo levava a crer que nós íamos receber isso vindo de Nova York, do sul dos Estados Unidos, da Califórnia e tal. Mas nós deixamos o espaço aéreo quase um mês aberto, além do que era recomendado, né? Então, e veja bem, o outro fator, são várias variáveis. O outro fator é como você falou, o inverno está chegando. Então, no Brasil, todo mundo sabe que existe uma sazonalidade de outras doenças que acumulam no inverno. Outras doenças que vão, como a influenza, a dengue, a chikungunya, e eu estou chamando isso da tempestade perfeita, entendeu? Que nem aquele filme americano, de 2 furacões que se lá na costa de Massachusetts. Nós vamos ter a confluência dos casos de coronavírus e os casos de H1N1, arbovirose, dengue e chikungunya ao mesmo tempo. Essa é a nossa segunda onda. Por isso que eu digo, entre outras coisas, discutir o distanciamento agora é quase suicídio coletivo, entendeu? É quase você ir para a ponta do abismo e falar, tá bom, vamos pular e esperar que o paraquedas abra, né? Não vai ter paraquedas. Nós vamos enfrentar um número de casos disso tudo misturado muito grande. Miguel, o Nordeste está fazendo alguma coisa de diferente que você destacaria em relação, por exemplo, ao Sul-Sudeste do país? Eu acho que a primeira coisa foi uma decisão política, né, dos governadores de criar esse comitê científico, né? Eu acho que foi uma coisa inédita, surpreendente. Eu tomei um susto, né, porque de repente eu estava aqui cuidando da minha vida de neurocientista e recebo um telefonema dizendo que eles gostariam que eu participasse, que o Sérgio Rezende coordenasse, né? Eu não estava esperando isso. E para mim foi o primeiro grande sinal de que eles queriam fazer algo diferente, né? E congregaram, através dessa decisão, cientistas de várias áreas. Nós estamos trabalhando com, como eu falei, cientistas que não são só da área de virologia, epidemiologia, nós estamos trabalhando com analista de dados, pessoal de Big Data, matemáticos, físicos. Você tem um arsenal de mentes colaborando sem fronteira alguma, né? E nisso, nós começamos a gerar coisas que não estou vendo no Brasil. Primeiro, o fato de que os governadores nos ouvem, né? Isso já é uma grande vantagem, né? Eles escutam o que a gente sugere. Segundo, que nós estamos casando estratégias. Nós temos um aplicativo, o Monitora Covid-19, que está sendo baixado para as pessoas relatarem sintomas clínicos. Como nós não temos teste, é a única chance de a gente saber como é que a coisa está espalhando antes dos números oficiais, antes de ter o número lá que está subnotificado. Nós estamos casando isso com um padrão de trânsito
pela malha rodoviária do Nordeste, porque é assim que as pandemias se espalham, né, pelo menos no Brasil. Isso aconteceu com a dengue, provavelmente está acontecendo já, com os dados de isolamento social medidos por telefonia celular, com os dados de disponibilidade de leitos de UTI geograficamente, para criar análises de risco. E em cima disso, nós falamos, olha, só tem 15 mil médicos da família no Nordeste. Dos 6 mil do Brasil, só tem 15 mil, porque, né, por causa da falta, quando mais médicos acabou, você perdeu uma, né? Como que a gente vai fazer? Bom, tem 15 mil brasileiros médicos com diplomas fora do Brasil disponíveis, estão aqui, sem fazer nada. Então, eu sugeri, junto com o comitê, que nós recrutássemos esses caras, criássemos um programa de revalidação presencial rigoroso, correto, com as universidades federais e estaduais lá, né, que você conhece bem, e que a gente pusesse esse povo para dobrar a massa de profissionais médicos disponíveis para ir na casa das pessoas. E os governadores não titubearam, foi unânime. Foi 9-0, quando a gente apresentou isso. E isso me dá um raio de esperança, né? Que tem gente que está ouvindo a lógica científica e eles estão, até o momento, nós não tivemos dificuldade nenhuma das nossas recomendações serem aceitas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Miguel. A ciência brasileira, ela, obviamente, que ela não é homogênea. Em algumas áreas do conhecimento, ela é top, em algumas Sim. áreas ela é mais atrasada. Mas, no geral, os cientistas brasileiros são respeitados no mundo, e quando houve ameaças, inclusive de governos do atual e de passados, em fechar a CAPES, em fechar a CNPq, a comunidade internacional, a comunidade científica internacional reagiu, mandando carta para o presidente, etc, etc. Nessa área específica, né, na área de ciências médicas, ligada à epidemiologia, como é que está a ciência brasileira? Eu pus isso num livro, alguns anos atrás, eu fiz esse levantamento para um livro contando a história do instituto lá do Rio Grande do Norte, né, do nosso instituto. Em moléstias tropicais, o Brasil é o líder do mundo. O Brasil respondia, na época, em 2016, os dados agora eu não tenho de 2019 ou 20, mas 20 não tem, mas 19 eu não tenho ainda. Na época, o Brasil respondia por mais de 20% das publicações do mundo. Então, se você responde por 1/5 das publicações do mundo, você é o líder. Então, nós temos pessoas aqui impressionantes, tá? E por todo o Brasil, não é em uma região só. E não é só no Sudeste, não. Né? O pessoal do Nordeste, o pessoal quando teve a epidemia de Zika, né? Pessoas tiveram trabalhos no mundo inteiro, vindas do Recife, da Bahia. Né? Então, o Brasil, nessa área, é uma liderança específica. Na área médica, o Brasil tem uma das melhores medicinas do mundo. Eu falo sempre lá nos Estados Unidos, o pessoal fica bravo comigo, mas quando eu fico doente, ou algum dos meus filhos fica doente, o nosso chama aeroporto. A gente aeroporto e voa para São Paulo. Né? Porque daí eu vou me tratar com meus colegas de turma, ou pessoas que eu conheço, né? Que são os médicos que têm destaque no mundo inteiro. Né? A área de ventilação aqui no Brasil, por exemplo, não tem ventilação mecânica, ou de UTI, tem pessoas que são referências no mundo inteiro. Aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, né, onde eu estudei, e em outros hospitais. Então, o Brasil tem o SUS, que apesar de ter sido criado, né, desde o golpe aí, tem sido tratado muito mal, e se eu não me engano, 20 bilhões do último orçamento foram retirados, né, do SUS. 22. Exato, nessa ordem de magnitude aí. O SUS é a nossa única esperança nesse momento de conseguir segurar o tsunami. É como se fosse, sabe, né, na Holanda, o dique que os holandeses fazem para segurar lá o Mar do Norte para não inundar. O SUS é o nosso dique, entendeu? E você tem que pôr o dedo ali e segurar o troço, porque se o SUS não existisse, se a medicina de família ainda não fosse no Nordeste, por exemplo, extremamente capilarizada e forte, eu estaria dizendo aqui para você que nós vamos enfrentar uma catástrofe terminal, tá? Mas o Brasil precisaria ter feito, o governo federal precisaria ter feito o que os Estados Unidos fez nesse sentido. Jogar 50 bilhões, eu falei com o professor Beluso na semana passada, hoje, mas semana passada a gente fez um cálculo de quanto seria necessário pôr na economia brasileira para pagar por tudo, né?
Só do SUS, você tinha que dobrar o orçamento do ano passado. E esquecer, você emite o dinheiro, joga lá e depois você vê o que você faz, entendeu? Como os Estados Unidos estão fazendo, esquece. Quem vai discutir a dívida, a economia nesse momento, né? Na conta do professor, se nós fôssemos fazer o negócio direito, nós tínhamos que pôr R$1 trilhão na economia brasileira. Tá? O 15,5 do Brasil na economia deles, equivalente a 2 PIBs e meio em um mês. Tá? E as pessoas estão passando fome lá. Eu tenho notícia em Nova York, as pessoas estão fazendo fila para pegar como a gente chama isso, a Cruz Vermelha, distribuição de alimentos em Nova York. Aqui no Brasil as pessoas não têm noção do que é isso. Centenas de pessoas, tá? E nós vamos passar por isso. Só que, sem o governo federal que raciocina, eu não estou nem entrando a disputar política, porque nem existe mais isso, sabe? Para ser honesto, isso daí já foi para o baú. A disputa agora é uma disputa humanitária. Nós queremos ter uma crise humanitária histórica no Brasil ou não? Essa é a bifurcação. Nós queremos ter 200 mil mortos no Brasil ou nós vamos fazer alguma coisa para evitar chegar numa situação dessas, né? E para mim isso é um discurso básico, a resposta é clara, né? Mas no Brasil de 2020 ela parece não ser, né? O que me assusta muito. Miguel, nós estamos caminhando aqui para o final da entrevista. Infelizmente, eu teria dia inteiro para te entrevistar. Não, seria um prazer. De tanta coisa que você tem para contar, mas eu queria fazer uma pergunta de caráter mais pessoal sobre... Nós nos conhecemos uma situação muito peculiar. O Brasil estava bombando, sim, o MEC estava com recursos para investir pesado em pesquisa, e você me procurou para ajudá-lo a montar o campus de Macaíba, lá no Rio Grande do Norte, que é colado ali, quase a região metropolitana de Natal. E você tem um projeto de pesquisa muito ambicioso, você trabalha na interface cérebro-máquina, quer dizer, você com impulsos cerebrais apenas conseguir mover um exoesqueleto que permitisse a paraplégicos, tetraplégicos, voltar a ter movimento dos seus membros, né, a partir desse exoesqueleto. Uma coisa absolutamente inovadora que chamou a atenção da Suécia, chamou a atenção do comitê do prêmio Nobel, enfim, um negócio espetacular. Essa tua pesquisa, qual é o estágio em que ela se encontra depois do que eu assisti da Copa, do que eu vi você? Em que pé ela está nesse momento? Então, nós conseguimos, depois da Copa, para nossa grande surpresa, documentar e demonstrar que o uso dessa interface cérebro-máquina em pacientes paraplégicos crônicos, né, pacientes que estavam há mais de uma década, as nossas pacientes estavam há 13 anos paraplégica completa, nós demonstramos em todos os pacientes que seguiram treinando depois da Copa, a melhora neurológica, que nunca havia sido documentada nesse tipo de paciente. Então, as pessoas recuperaram movimentação voluntária dos membros inferiores, de músculos dos membros inferiores, alguns deles recuperaram movimentos postos, 4 deles, e tiveram recuperação sensorial e recuperação visceral. Essa paciente que eu acabei de mencionar, ela recuperou tanta sensibilidade perineal que ela decidiu engravidar e teve um bebê, depois de 15 anos. E o parto só não foi normal porque, evidentemente, ela tinha osteoporose da pelvis, então era mais recomendado fazer uma cesárea, mas ela teve uma gravidez normal, ela sentiu o bebê, foi uma coisa emocionante, uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, eu nunca vou esquecer o rosto dessa moça, que é uma moça, né, um jovem, falando para mim, eu estou sentindo o meu bebê me chutar, né, e aí nós publicamos esses trabalhos, o último agora em 2019, e de 16 a 19 nós recebemos o prêmio da Nature, da Scientific Reports, que é uma das revistas da Nature, né, que nós ficamos os 4 trabalhos entre os top 100 de 20 milhões de trabalhos no mundo, nós ficamos no top 100 de downloads da Nature, né? Ou seja, repercutiu no mundo inteiro. O nosso videozinho que mostra todos os pacientes caminhando, porque 3 deles agora não precisam do exo, ou não precisavam, né? Para caminhar, eles só precisavam de um apoio do corpo, uma pequena dose de eletricidade por fora na pele,
apoiar a compra deles, e eles andavam, né? Porque é impressionante. E esse trabalho foi publicado faz ou menos 8 meses, e ele acabou de receber o top 100 antes do começo da pandemia, né? Não deu tempo nem de falar disso, né? E isso é muito importante porque foi feito aqui, né? Foi feito como parte do projeto que você ajudou a tirar do chão, né? O Campus do Cérebro está lá, resistindo a tudo e a todos, atendendo 50 mil mulheres por ano gratuitamente, porque o nosso Centro de Saúde Materno-Infantil virou referência do Nordeste, né? Treinando meninos e meninas no mestrado em neuroengenharia. E o curioso é que, apesar do governo Temer ter cortado a verba das nossas escolas, nós já tínhamos 11 mil crianças que tinham passado por 10 anos nas escolas de ciência que você ajudou a gente a criar lá. Esses meninos estão nos ajudando no projeto Mandacaru agora. Porque eles estão fazendo doutorado fora do Brasil, estão fazendo doutorado em universidades e se uniram a gente, né? Esse exército que foi criado lá em Macaíba está ajudando o Brasil agora. Eu falei com o Miguel Nicoleles, meu grande amigo, fã de uma pessoa que se dedica à ciência e ao Brasil, não é uma pessoa que esqueceu o Brasil porque brilhou fora daqui, mantém seus vínculos, seu amor, sua família aqui, e foi um prazer muito grande te entrevistar aqui na UOL TV. Toda segunda-feira às 8 horas eu entrevisto uma